This kids aren't stupid. When they know they're behind at a certain point, and then they start pulling back. And they act like they're disinterested in school because they're frustrated that they're not doing as well as they should, and then you may lose them. Comecei a trabalhar muito nova ainda, na lavoura, com minha mãe, para ajudar ela também em casa, que tinha os filhos pequenos, era família grande, e daí na época eu não conseguia fazer amizade, assim, não tinha como eu brincar com ninguém, não estudava também direito, porque eu tinha que ajudar ela, né, na lavoura. Não tinha requisito, entrava, era CLT, era carteira assinada na época, sempre a mesma empresa. Eu entrei lá com 14 e saí com 21. A formação interpessoal dos adolescentes e jovens é repetidamente moldada conforme suas emoções morais nas normas da sociedade. Ao perceber que não tem essas condições, o jovem entra no fator chamado culpa financeira, que é a dificuldade de atender às suas expectativas monetárias, trazendo a sensação de fracasso pessoal. Aconselho também os jovens a cuidar, né, do dinheiro, não gastar o dinheiro assim, em coisas bobageiras, em coisas, né, que não é adequada, né? Então, que seja uma coisa que sabe aproveitar o dinheiro, né? Adolescente que conversa mais sobre dinheiro com a sua família em casa tende a poupar mais ele com facilidade e controlar mais seus gastos. Os níveis de estresse e materialismo também podem influenciar. A baixa autoestima pode estar relacionado para o adolescente ao sentimento de inadequação com a sua imagem pessoal ao poder de compra. O Brasil é um dos países com o maior número de adolescentes de 15 e 16 anos no mercado de trabalho. Especialistas alertam que a necessidade de complementar a renda da família pode prejudicar os estudos. Quando não estuda quando é novo para seguir uma carreira, quando ele está mais velho, ele não quer mais. Se eu fosse mais nova e pudesse fazer uma faculdade, eu faria. Perdi oportunidades para estudar. O cansaço fazia com que o colégio fosse um lugar que eu não queria estar, por conta do meu cansaço. Porque não fazia comparações, e no meu ciclo social, todos tinham a mesma rotina que eu. Cuidar de seu próprio dinheiro, tende a ter mais responsabilidade e mais independência. Infelizmente, na escola não ensinam isso. Maturidade e responsabilidade. As duas coisas juntas causam exaustão e, com isso, o desânimo de continuar os estudos. Acelera a independência e, com isso, a sobrecarga, resultando muitas vezes em jovens frustrados porque perderam muitas coisas boas da idade, uma fase tão curta que passa tão rápido. Sim, leva a educação que eu aprendi, mais educada, conviver com pessoas, é isso que eu levo. Isso também, além de educar, socializar com os amigos, fazer mais amigos também. Para adquirir um pouco mais de experiência, aprender um pouco também com eles, no convívio, saber um pouco mais de todas as pessoas. Sim, tudo que eu tenho, que eu sou hoje, eu tirei de exemplo da minha escola, porque assim, vou falar uma real para você que eu não gosto de falar muito não. Eu nunca gostei de estudar, mas já que eu tinha que estudar, eu dei o meu máximo. Por isso que eu era um dos melhores alunos do colégio. E essa mesma tese eu falei para minhas filhas. Minha filha mais velha e para minha filha mais nova. Estudar não é bom, mas já que é necessário, precisa, seja melhor. Dá o seu máximo. Isso passa. Quando de repente, daqui a pouco você está adulto, passa. Na adolescência é que você vai amadurecer, você vai clarear o seu caráter, quem você vai ser, se você vai ser uma pessoa responsável, se você vai ser uma pessoa dedicada, se você vai ser uma pessoa disciplinada. Isso depende como você está formando o seu caráter da sua adolescência.
Não, assim, eu acho que o adolescente, não que ele não deve nada, o adolescente tem que ser adolescente. Mas se pintar uma oportunidade de trabalhar para ajudar a ele sim, é uma maravilha. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência é o período que vai dos 12 aos 18 anos de idade, caracterizado por intensas transformações físicas, emocionais, cognitivas e sociais. É uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, marcada pela busca de identidade, autonomia e pertencimento, em que o jovem começa a construir seus valores, compreender o mundo e afirmar seu lugar nele. São tempos de formação, experimentação e pertencimento, em que viver o presente é tão essencial quanto preparar o futuro. O trabalho adolescente ainda é visto por muitos indivíduos como um dever diante da família e da busca por independência. No entanto, raramente se volta o olhar para o agora, para o que esses jovens sentem, aprendem e vivem enquanto trabalham. Essa ausência de diálogo entre jovens e responsáveis revela uma preocupação que se concentra quase inteiramente no futuro, no sustento, na carreira, na estabilidade. Mas nesse caminho, o presente acaba esquecido. O tempo de ser adolescente, de aprender com leveza, de descobrir a si mesmo, de viver o lazer e a autonomia, vai sendo tratado apenas como um meio, e não como um fim em si mesmo. O momento mais marcante da minha adolescência era quando eu ia jogar bola com meus amigos de infância, né? Tomar banho de rio, né? O colégio, eu gostava do colégio, porque a adolescência é tudo de bom, né? Assim, uma época muito boa, os anos 80, anos 90 foram ótimos, foram nota 10. Segundo Skinner, o comportamento é moldado por reforços e punições. Quando os pais elogiam ou recompensam escolhas profissionais alinhadas às suas expectativas financeiras, reforçam esses comportamentos, tornando-os mais prováveis de se repetirem. Carl Rogers enfatiza a importância da autenticidade. Quando as expectativas familiares não correspondem ao verdadeiro desejo do indivíduo, surge um conflito interno e uma sensação de deslocamento. Por exemplo, sempre que o indivíduo dizia que queria ser artista, seus pais ficavam desapontados. Mas quando escolheu engenharia, eles ficaram felizes e o apoiaram. Este indivíduo começou a acreditar que essa era a única opção certa. Mesmo quando o trabalho começa cedo, muitos adolescentes tentam encontrar algum sentido positivo nessa experiência, como uma forma de se sentirem valorizados e competentes. Para Carl Rogers, essa busca por significado pode ser vista como tentativa de manter certa congruência, de alinhar o que vivem com aquilo que precisam acreditar sobre si mesmos, para continuar se desenvolvendo de forma saudável. Ao tentar tirar algo de bom do trabalho precoce, muitos adolescentes buscam conciliar o que realmente são o que acreditam que deveria ser. Segundo Carl Rogers, quando o self real, aquilo que o indivíduo vive e sente, se distancia demais do self ideal, o que ele acha que precisa ser para ser aceito, surgem sentimentos de frustração e perda de autenticidade. O adolescente que trabalha cedo costuma buscar autoestima, valor pessoal a partir do conhecimento externo. O elogio pode ser responsável, maduro ou esforçado. Segundo Rogers, esse tipo de valorização pode gerar uma autoimagem condicionada à aprovação dos outros. Apenas quando um espaço de apoio genuíno, onde ele se sinta aceito sem precisar provar o seu valor, é que se torna possível desenvolver uma autoestima autêntica e estável.